E aí galerinha, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, saudade de vocês, saudade das discussões de sala de aula, né? Mas por enquanto a gente vai ficar discutindo aqui via redes sociais, tá certo? E é isso aí, logo logo a gente vai estar junto. Só um lembretezinho, a gente vai se encontrar aí pelas redes sociais, pelo Skype, para ser mais preciso, então baixa o aplicativo pra gente estar escutando, discutindo as aulas, tá? Uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava preparando o material foi que nós terminamos o nosso livro, né? Nas últimas aulas nós já tínhamos concluído o nosso livro, e o último assunto ele fala sobre globalização. Acredito que não exista nesse momento um assunto tão importante e tão relevante quanto globalização. Por que eu falo isso? Porque na verdade hoje em dia nós estamos aí sofrendo, nesse momento mais especificamente, né, com a questão da pandemia, né, da doença coronavírus, mas simplesmente essa doença que tem uma característica específica, ela relembra a gente a importância de entender a globalização como um todo. É graças à globalização que a gente pode entender como essa doença agiu em outros países e quais as consequências disso para os países que não estão agindo corretamente. E é claro, para a gente falar em globalização, eu preciso trazer aqui uma ideia importante, que é o quê? Quando a gente fala em globalização, a gente precisa entender que nada começa por acaso. A globalização ela tem seu início, é claro, ela vai começar ali no período das grandes navegações, mas ela vai ganhar um despertar maior a partir do finalzinho ali do século XIX, início do século XX. Por que isso? Porque na verdade é nesse início de século que a gente tem aquilo que a gente chama de La Belle Époque. Esse período é o período onde várias áreas vão se desenvolver, né? Dessas áreas aí a gente pode dar destaque aí a questão da ciência, arte, tecnologia, né? E essas áreas elas se desenvolvem tanto que a gente vai chamar ela de impérios. É por isso que esse período também é chamado do período dos imperialismos, ou seja, é o período quando os impérios se desenvolvem, há um desenvolvimento dos impérios, mundialmente falando. E é claro que se eu falo sobre isso, né, o material de vocês ele vai trazer aí. O imperialismo ele vai basicamente bater de frente aí na questão da dominação do continente africano e da Ásia. Por que isso? Porque na verdade quando a gente fala sobre a questão da supremacia europeia, como é o termo lá em cima, isso é o princípio da globalização. O que acontece? A Europa se desenvolve, ela começa a desenvolver, começa a produzir, desenvolve aí a questão da ciência, da tecnologia, a questão da sua economia, mas não há espaço. Não existe espaço para se desenvolver dentro da Europa. Então o que acontece? Eles começam a brigar aí pela dominação dos continentes mais próximos. Nesse caso, continente africano e continente asiático. Só que o que acontece? Em um determinado momento, esse interesse por esses continentes começa a gerar conflito. Então você tem um choque de interesses entre esses países por essas regiões. Esse choque de interesses, né, essa disputa aí, né, pelas mesmas coisas, pelos mesmos territórios, vai gerar nada mais nada menos do que aquilo que a gente vai chamar de fim de Belle Époque, ou seja, o início da Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial, né, ela tem início em 1914, né, e vai de 1914 a 1918, e ela vai ser dividida entre Tríplice Entente e Tríplice Aliança, né, e ela vai ser nada mais nada menos do que o reflexo dessa disputa. Porém, o que acontece? Após o final da Primeira Guerra Mundial, né, os Estados Unidos e o pessoal da Entente acabam sendo os vencedores, e essa ideia de ter vencido a Primeira Guerra Mundial vai levar os Estados Unidos a um outro patamar, a uma outra ideia. Esse patamar que os Estados Unidos vai cair vai fazer com que os Estados Unidos ganhem muito dinheiro,
Mas o que ocorre é o seguinte: a população começa a gastar muito, eles entram num nível de consumismo muito alto, e isso aí a gente vai chamar de American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano. E é claro, cada país, após a Primeira Guerra Mundial, sofreu uma situação distinta. Então, por exemplo, os Estados Unidos desenvolveram o American Way of Life, e esse American Way of Life, ele acabou desaguando no quê? Na crise de 1929. Crise essa que é referência, por exemplo, hoje em dia, quando a gente fala de economia, seja no Brasil ou no mundo, né, ela serve de base, de referência para a gente entender o que está acontecendo, por exemplo, agora em 2020. Por que os presidentes de alguns países, como por exemplo o Brasil, Estados Unidos e tantos outros, têm falado tanto sobre as questões econômicas? Porque simplesmente o American Way of Life, né, que levou como consequência 1929, né, ele vai trazer uma característica muito dura, que é a quebra das bolsas de valores, né, e o fim da economia, mesmo que temporário, né? E então o que acontece? Hoje, se você observar a variação das bolsas de valores, né, você vai perceber que nós estamos entrando, né, em um período bem próximo ao que aconteceu ali, tá certo? Então essa é a ideia dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, ao longo dos anos, né, apesar da quebra de 29, apesar de toda a situação, os Estados Unidos acabou, né, saindo como um grande vencedor. Então ele desenvolve a sua economia ao longo dos anos. E aí você vai perceber nas características, né? França foi basicamente o lugar da assinatura do Tratado de Vergonha da Alemanha, né? Porque o tratado foi assinado lá em Versalhes, né? A Rússia acaba se retirando da guerra e vai fazer a sua própria Revolução Russa de 1917. O Império Austro-Húngaro e Turco-Otomano deixam de existir, eles vão dar origem a alguns países ali da região dos Emirados Árabes. A Itália, né, ela vai ser derrotada, apesar dela mudar de lado, né? O que acontece com a Itália é que ela sai de lá, do lado dos perdedores, vem para o lado dos vencedores, mas quando acaba a guerra ela não tem nada, ela não ganha nada. Então ela se sente traída, e esse sentimento de traição vai dar origem, né, àquilo que a gente vai chamar de fatismo ou fascismo, tá certo? Que nada mais é do que um nacionalismo extremo. E lá na Alemanha, né, que vai ser considerada aí a grande responsável pela Segunda Guerra Mundial, a Alemanha vai entrar em crise, colapso econômico total, porque ela é responsável pela guerra, então ela tem que pagar pelo que aconteceu. Então a população alemã vai passar por uma crise muito séria, mas aí surge uma figura muito importante na história da Alemanha, chamada Adolf Hitler, né? E Adolf Hitler vai criar o nazismo, né, baseado ali, né, no Partido Socialista Alemão, que é o Nacional Socialista Alemão. Então o que acontece? Benito Mussolini, né, responsável pelo fascismo, e Adolf Hitler, responsável pelo nazismo, se unem, né? E aí o que acontece? Eles voltam com a ideia de expansionismo. Essa ideia de expansionismo vai fazer com que haja, né, a Segunda Guerra Mundial. E essa Segunda Guerra Mundial, ela tem algumas características, né? De um lado eu tenho os aliados, do outro lado eu tenho um eixo. Do lado dos aliados eu tenho os mesmos que enfrentaram a Primeira Guerra Mundial juntos. E aí se adiciona a essa galera aí a China. E do outro lado eu tenho a galera do eixo, né, que é a Itália e a Alemanha, né? E eu tenho adicionando aí a questão do Japão. O que acontece? Nessa disputa, mais uma vez, né, os Estados Unidos e os aliados são os vencedores, mas o que ocorre é o seguinte: como os Estados Unidos e a Rússia agora tinham pensamentos divergentes, o que ocorre de fato é o seguinte: Estados Unidos continua suas práticas baseadas no capitalismo, né? Agora a União Soviética, né, ela começa a pensar em outros ideais, então ela
desenvolve o quê? Ela desenvolve o socialismo dentro do seu território. Essa ideia, capitalismo versus socialismo, ela vai surgir, né, após a Revolução Russa. Você vai aí de 1917 até 1922, mas o que ocorre é o seguinte: esse sentimento da rivalidade capitalismo-socialismo, ele se desenvolve e ele é exposto até os dias de hoje. Essa rivalidade entre ambos vai criar aquilo que a gente vai chamar de Guerra Fria. A Guerra Fria vai de 1946 até 1991, tá? E vai dividir o mundo em dois polos: o polo capitalista, né, que vai ter seus ideais baseados nas ideias norte-americanas, e o polo socialista, né? Por isso que é bipolar, são dois polos baseados nas ideias da União Soviética. E é claro que quando a gente fala sobre Guerra Fria, a gente está falando de um período que houveram vários conflitos. Muitas das vezes se entende que a Guerra Fria foi um período onde não houve disparo, onde foi uma guerra unicamente de interesse, mas na verdade, gente, a Guerra Fria foi um período onde houveram várias guerras, muitas guerras, né? Entre elas vocês têm algumas aí na tela de vocês, né? Guerra de Israel, Yom Kippur, né? Guerra dos 6 Dias, Revolução Iraniana, Irã e Iraque, né? Guerra das Coreias, Revolução Cubana, Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão, tudo isso acontecendo nesse período. Então, o que é que a gente percebe? Isso tudo vai ocorrer, né? Tudo isso vai acontecer ao longo dos anos, Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro, mas aí em 1989 nós temos a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim era o símbolo principal da União Soviética. Em 1991 nós temos o esfacelamento da União Soviética, ou seja, o fim. Esse fim, né, ele vai criar aquilo que a gente chama de nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial é a responsável pelo mundo que a gente vive hoje. E o que é que a gente encontra aí nessa nova ordem mundial, né? Ela vai surgir em 1991, né? E ela agora não é mais pensada no mundo bipolar, ela é um mundo multipolar. Não é mais a questão militar que conta. O que conta agora é a questão da economia. Os fatores econômicos são os fatores que contam. E aí o que acontece? Como a gente está falando da década de 90, vários países, principalmente aqueles que se envolveram diretamente aí com a antiga URSS, eles começaram a passar por várias crises. Inclusive, um pouco antes do fim da União Soviética, a China, que andava totalmente atrelada aos interesses da União Soviética, ela sai dessa ligação e ela começa a fazer acordos comerciais com os Estados Unidos. Esses acordos comerciais tornaram a China no que ela é hoje. Fizeram com que a China se tornasse o que ela é hoje. E isso desenvolveu a globalização como um todo. Então o que acontece? A globalização que surge, né, em meados ali, né, do finalzinho do século XV, início do século XVI, o que acontece? Essa globalização, ela ganha um estouro, um destaque muito grande. Então ela vai ser acelerada por conta disso, porque agora os países que estavam divididos entre capitalistas e socialistas estão todos pensando aí na questão da economia. E se eles estão pensando nisso, o que é que eles fazem? Eles começam a criar aquilo que eles vão chamar de blocos econômicos, ou, né, a junção de vários países pensando nas mesmas coisas. Então, por exemplo, o Brasil e alguns países aqui da América do Sul criaram um bloco chamado Mercosul. Lá no norte a gente tem aí a questão do NAFTA. A Europa criou a União Europeia, né? E assim sucessivamente. Esses blocos eles foram criados para quê? Para única e exclusivamente tentar resolver os problemas que estavam ocorrendo durante, né, a década de 90 como um todo, né? E isso fez com que fosse criado também um grupo chamado de G20. O que é o G20? É o grupo das maiores potências econômicas do mundo. São os 17 maiores países do mundo, mais a União Europeia, né? Mais os países que fazem parte ali, né, daquela região onde você tem a Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, que a gente vai chamar de Reino Unido, né? Então você tem a junção desses países criando o G20, tá certo?
E isso é importante porque toda a economia vai ser baseada neles, né? Por que isso? Porque o G20, né, que vai ter aí a maior parte da economia do mundo, a maior parte do PIB mundial vai estar dentro do G20, tá? Eles vão ter a maior parte do comércio mundial também, e eles vão criar encontros. O que são esses encontros? São momentos em que os países se reúnem para discutir sobre soluções e problemas que estão ocorrendo. Nesse caso, os mais esperados sempre foram os encontros Rússia e Estados Unidos, tá certo? E isso tudo vai desaguar no quê? Naquilo que a gente vai chamar, né, da globalização atual. Nesse momento a gente tem aí um mapa de como estão distribuídos, né, os países do G20. Isso mostra que só os países do G20 eles ocupam quase que o planeta inteiro. Beleza, gente? Gente, ó, eu vou parar por aqui, tá certo? Dá uma olhadinha, dá uma revisadinha nos assuntos. Se teve alguma dúvida, faz anotações. A gente vai ter aula ao vivo essa semana, ok? Não conseguiu, não entendeu alguma coisa, volta ao vídeo e quando a gente estiver junto, a gente tira as dúvidas, tá certo? Galera, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Valeu!